Shalom, shalom, Deus abençoe sua vida. Quero liberar uma palavra sobre ti. Hoje eu quero falar, Jesus não tem nada a ver com isso. É isso mesmo, é o tema da nossa mensagem. Pai, abençoa a vida que está assistindo agora, nos ouvindo. Abre os olhos, o entendimento para entender a tua palavra. E nesse tempo de reforma, de mudança, o Senhor tem restaurado a tua igreja, possamos viver a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Volta em breve. Jesus não tem nada a ver com isso. É isso que eu queria falar hoje. É o tema dessa mensagem de hoje para você. E o meu objetivo aqui, o nosso objetivo, é divulgar esclarecimento à luz do Evangelho, à luz da palavra, do qual nós recebemos. E nós sabemos, a palavra diz que nós caminhamos segundo a luz que recebemos, a luz que temos, a revelação que recebemos. Algumas coisas práticas do meio cristão que nós precisamos esclarecer. E por mais que ainda estejamos e que o mundo cristão ainda esteja preso a muito paganismo, existem muitas atitudes inseridas da nossa cultura no meio da igreja, nós estamos aqui para esclarecer, nunca causar celeumas e jamais negar o nascimento de Jesus, porque se ele não nasceu, como estaríamos vivendo a redenção? Não é verdade? Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, está vivo e está vindo buscar a sua igreja. Mas trazer ao esclarecimento e dizer que Jesus não tem nada a ver com isso. Mas não tem nada a ver com o quê? E antes de falar sobre isso, nós temos que voltar à nossa base genuína da fé cristã. Lá em Jerusalém, lá onde a igreja começou. No livro de Atos, capítulo 11, verso 26, é o primeiro lugar que os cristãos serão chamados de cristãos. Estavam na Antioquia e são chamados de cristãos porque tinham as marcas de Cristo, viviam como Cristo, imitavam a Cristo em tudo. E ali existiam as pessoas que foram chamadas a primeira vez de cristão. É a nossa fé genuína, aquela que nasce ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, onde o Pedro vai pregar na casa de Cornélio, e aquelas pessoas que eram de Roma, né, da Itália, os romanos, recebem o evangelho genuíno e o batismo do Espírito Santo. Jerusalém vem a nossa fé cristã. Então nós esclarecemos e voltamos lá para Jerusalém, mas Roma, enquanto instituição religiosa, né, fez com que o cristão se tornasse um cristão pagão, com muitas atitudes, com muitas coisas inseridas dentro do mundo cristão. Então existe o cristianismo lá de Jerusalém, da Antioquia, onde são chamados os primeiros cristãos, e o cristianismo instituído pela Igreja Católica Romana, o Império Romano, lá no século IV depois de Cristo. Então Jesus deu um conselho para a igreja em Laodiceia. Eu quero começar com esse texto, que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Jesus dá um conselho à igreja de Laodiceia. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Jesus, e eu quero deixar bem claro, sempre foi e será o motivo principal e o único motivo das nossas celebrações. Ele não é mais um motivo, e você vai entender muito bem isso. Tudo que realizamos, celebramos, é para a glória de Deus. Por quê? Porque o Senhor não aceita a glória dele dividida. No próprio texto de Isaías, capítulo 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Então a Bíblia nos ensina que Deus não divide a glória dele com ninguém. Jesus é o único motivo das nossas celebrações. Ele não pode ser mais um motivo ou um dos motivos.
E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Jesus é o centro do seu propósito? Jesus é a única razão das suas celebrações? Então, vamos caminhar na luz, a luz que nós temos recebido do Senhor Jesus, o Cristo, sendo aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E nós daqui a pouco nós vamos celebrar o Hanukkah, e semana que vem eu vou estar falando dessa festa, porque celebramos Hanukkah. E aí, semana passada nós começamos a falar um pouco dessa celebração de final de ano, que o mundo celebra e tem quase 100% aí, talvez 90% do mundo de aceitação. Mas esse dia 25 de dezembro, que é oficializado por Roma, o Natal, que normalmente é comemorado dia 25, não é uma festa cristã, é uma festa pagã e não tem a aprovação de Deus. Jesus não está nesse negócio. E hoje eu venho dizer para você, Jesus não tem nada a ver com essa festa. É uma escolha de cada indivíduo, talvez porque não sabe, talvez... Por que tem tanta aceitação no mundo? Porque nós fomos doutrinados com ela, ensinados desde criancinha. Então é difícil largar, é difícil tirar esse espírito natalino de nós. Mas quando vem a luz do Senhor e a revelação, nós entendemos que Jesus não tem nada a ver com essa festa. É uma escolha, uma livre escolha para cada um. Mas entendendo que o nosso Jesus não tem nada a ver com essa festa que o mundo celebra por aí. Você vê propagandas aí, as pessoas dizendo a magia da magia, né? A festa de Jesus não tem magia, não é verdade? Os próprios judeus, quando foram ali receber Jesus quando ele nasceu, não tinha ali guirlandas, árvores, porque eles sabiam que isso eram adereços de cultos pagãos. E aquilo não existia ali. Então, é uma festa que não tem nada a ver com Jesus, ela é pagã. É agradável, não é muito agradável ouvir isso. Como eu disse, isso é para trazer a luz e não causar celeumas em ninguém. A decisão é sua. As pessoas, hoje nós temos informações, os nossos antepassados não tinham informação. Hoje nós não temos mais desculpa, nós temos a informação. E diante da revelação e da luz, nós decidimos. E nós caminhamos na luz que nós temos, respeitando a todos, a visão de todos, aqueles que sabem, que não sabem, os que não querem saber, e aqueles que sabem e deixam para lá e não se importam com isso. Nós nos importamos em caminhar na luz, porque Jesus está curando, restaurando a sua igreja para a sua volta. E é interessante que nós vamos falar um pouquinho aqui qual é a intenção do inimigo de colocar nossa atenção sempre no nascimento, todos os anos. Então não é agradável talvez ouvir algumas coisas, mas nós precisamos arrancar mentira. Isso não é talvez ali uma coisa que as pessoas não sabem, não. Foi colocado como mentira para enganar as nações. Roma dominou quase 1000 anos as nações da terra. Foi a maior potência, o reino de ferro, de acordo, o governo de ferro, o reino de ferro, de acordo com o soldado da visão de Daniel. E nós precisamos arrancar as mentiras. A música é: anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a cantar. Papai Noel chegou. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Mas nós não somos filhos de Papai Noel. A música foi ministrada a vida toda. A música é algo poderoso. Isso foi colocado em nós desde a nossa infância. É bonito, é lindo, mas nem tudo que é bonito é profético. Nem tudo que é belo é profético. Lúcifer era lindo. Jesus não tinha formosura alguma e foi rejeitado por todos. Mas aquilo que é profético um dia fica belo. Então olha que interessante. Nós não somos filhos de Papai Noel. Nós não somos. Jesus não está aí, nessa festa. É uma adoração a um santo católico chamado Nicolau. São Nicolau, que é o Papai Noel. É a aceitação de quase todo mundo por termos sido criados e ensinados assim, incutiram isso na nossa mente desde criança. Mas Deus levantou um povo para desmascarar o inimigo e tirar as mentiras e os enganos de Roma, levar a sua igreja de volta lá para a origem da igreja, que não é Roma, é Jerusalém.
A Bíblia não nos manda seguir o cristianismo. A Bíblia nos manda seguir a Cristo. E quem segue a Cristo é cristão. E o cristão não é alguém da religião cristianismo. O cristão é alguém que segue a Cristo. Então, tem diferença entre o cristianismo de Roma do século IV e os cristãos da época do livro de Atos. É diferente. Você não vê um relato de um apóstolo, de um discípulo de Jesus no Novo Testamento que celebrou essa festa. Porque não era uma festa celebrada e Deus não mandou celebrar. Porém, o Senhor está levantando um povo esclarecido, com equilíbrio espiritual. E isso não é um equívoco, é uma mentira mesmo. Roma dominou as nações e fez uma aliança com o inimigo, fez uma aliança com a idolatria, com os deuses pagãos. E ensinou isso tudo para nós, isso para as nações da terra, para enganar, para prendê-las debaixo de um jugo. Roma fez isso, iludiu as nações da terra pelo mesmo principado que agia desde a Babilônia. Para você ver, nações que nem acreditam em Jesus celebram essa festa. Como assim? Então, é uma festa que o mundo celebra, é verdade, assim como o carnaval. Mas Jesus não tem nada a ver com ela. A história indica, desde a época do ano 6 depois de Cristo, que Jesus nasceu de setembro a outubro, começo de outubro, na época da festa de tabernáculos, e Roma transferiu para dezembro. Por quê? Porque Constantino, no século IV, aproximadamente do ano 336, celebrou o primeiro Natal pagão casado com os cristãos. Eles cristianizaram o paganismo e paganizaram o cristianismo. Cristianizaram o paganismo e paganizaram o cristianismo. E a ideia é, eu te dou um pouco de paganismo e você me dá um pouco de cristianismo. E era misturado. E Deus, você acha que o Senhor aceita isso? Você acha que Jesus aceita isso? Ser celebrado, misturado com o paganismo? Então Jesus nasceu na época de tabernáculo. Por quê? Por que mudar isso? Porque existia uma intenção. Os gentios, que eram pagãos, que iam se convertendo, e os primeiros que se converteram com as palavras de judeus, os apóstolos. Paulo foi morto em Roma, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e eles eram convertidos ao cristianismo, e se tornavam cristãos pela palavra dos apóstolos, que eram os que levaram o evangelho primeiro, os judeus. E eles não tinham onde congregar, eles largavam ali o paganismo e começavam a congregar na sinagoga com eles. Constantino, o Império Romano, a Igreja Católica, preocupado com a popularidade, escreve lá no Concílio de Niceia: nos afastemos dos terríveis judeus, vamos celebrar as festas da nossa maneira, muda um sábado para domingo e começa a criar o cristianismo da Igreja Católica Romana para pegar os agregar aos gentios, que eram pagãos, que estavam se convertendo. Então eles cristianizam o paganismo e paganizam o cristianismo. Eu te dou um pouco de paganismo e pego um pouco do cristianismo. Eu coloco o Jesus judeu aqui. Agora, essa festa que já era celebrada há muito tempo, agora eu coloco que ela é o nascimento de Jesus, dos judeus, dos cristãos. E aí ele mistura tudo, e isso vem, e nós vemos debaixo dessa imposição de opressão. Os primeiros cristãos que não quiseram celebrar com Roma essa festa pagã, resistiram e morreram durante esse contexto histórico, porque não submetiam a essa aberração. Se você não sabe, cristãos morreram porque não se submeteram a isso, ao jugo de Roma. E é interessante, dizendo que não aceitavam o paganismo, cristãos e morreram porque não aceitavam. Cristãos europeus também resistiam e muitos ao longo da história morreram ao fio da espada ou enforcados. O argumento de Roma era que eles não eram cristãos verdadeiros porque não celebravam a festa pagã como Roma ordenou. Então existe uma diferença muito grande entre o cristianismo da Antioquia, de Atos 11, 26, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, e o cristianismo romano. E o cristianismo romano nada tem a ver
com o Jesus de Jerusalém. O Jesus de Roma, sabe quem que é? Vou te explicar quem é o Jesus de Roma. O Jesus de Roma foi preso numa cruz impotente, sem nada poder fazer, e está lá preso até hoje. O crucifixo. O Jesus de Roma foi derrotado e morto, que caminha pelas ruas carregado por outras pessoas até hoje. O Jesus de Roma, numa manjedoura, menino imaturo, sem voz ativa todos os anos. Todo ano na manjedoura nasceu, e Roma coloca a nossa atenção no nascimento, no primeiro dia, e tira a nossa atenção do último dia. Tabernáculos fala do último dia, a volta de Jesus. Natal fala do primeiro dia, o nascimento. E a gente fica com a atenção focada no menino sem voz e num velhinho que dá tudo, um Nicolau, um santo católico. E tiramos a nossa atenção do último dia. Perceba, pessoas da sua família que não querem saber de Jesus o ano inteiro, mas Natal querem dar Feliz Natal, beber bebida alcoólica e dizer Feliz Natal sem saber o que é essa festa. Por mais que a gente pense, pessoas que não são cristãs, não são evangélicas, sabem muito bem que essa festa não tem nada a ver com Jesus. Você chega num shopping e pergunta, eles sabem que aquilo não tem nada a ver. Então, eu estou aqui para te dizer, Jesus não tem nada a ver com isso. E quem é o Jesus de Jerusalém? Jesus de Jerusalém é o Jesus que subiu e ascendeu aos céus com autoridade, está vivo. É o Jesus que está vivo, que nos carrega ao invés de nós carregarmos ele. É o Jesus que nasceu de uma manjedoura, foi menino, mas cresceu, morreu, ressuscitou e em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o que essas pessoas que ficam o ano todo sem querer saber de Jesus, bebendo, se prostituindo, não vão à igreja, não congregam, final do ano ficam assim, sabe o que elas precisam saber? Não é que Jesus nasceu, não. Elas precisam saber que Jesus está voltando e que elas precisam vigiar e se converter, porque Cristo está voltando. Todas as profecias para o nascimento foram cumpridas. As que não se cumpriram são as da volta de Jesus. E quando nós colocamos o foco no nascimento, perdemos o foco da volta. Quando colocamos o foco no primeiro dia, perdemos o foco do último dia. Um engano do inimigo por muitos e muitos anos. A igreja de Jesus protesta. O Jesus menino, porque a igreja que vive no Natal está presa na celebração do nascimento. E, sabe, não vai poder participar do momento glorioso que prepara o caminho para que ele venha nos buscar. João Batista preparou o caminho do Senhor para ele vir. Hoje nós preparamos o caminho da volta do Messias. A volta do Messias. E nós vamos participar desse momento glorioso. O dia que ele vai vir buscar a sua igreja. E a nossa família precisa saber que ele está voltando para buscar a igreja. O mundo precisa saber. Deus levantou você e a mim para que a gente possa permitir a abertura desse caminho. Nós somos a igreja viva e comprometida que hoje prepara o caminho da volta do Senhor, onde virá o juízo do Senhor e todos estaremos diante do tribunal de Deus. E muita gente está se esquecendo disso. Natal também é uma data muito depressiva, espírito de tristeza. Muitos ficam tristes nas celebrações e alguns dizem que é saudade de Jesus. Não é saudade de Jesus, é a opressão de uma mentira e um engano sobre o povo de Deus. Mas se Deus fez uma obra linda de esclarecer o seu povo, como nós ainda podemos continuar no paganismo? Nós nos sentimos enganados, traídos. Nós fomos designados para viver uma vida de liberdade. E Roma trabalhou. E o espírito de Roma trabalhou todo esse tempo para nos prender a uma tradição. 25 de dezembro, designado pela Igreja Católica Romana, numa aliança pagã no século IV. A primeira intenção era cristianizar o paganismo. Fazer uma aliança. O cristão recebe um pouco de pagão, o pagão recebe um pouco do cristão, mas não existe comunhão de luz com trevas. E o que Deus disse, ninguém muda. Estamos, então, estudando aí, vendo a origem, os símbolos, para instruir as pessoas, né,
Jesus não tem nada a ver com esta festa que o mundo celebra agora. Foi uma ideia de Roma, que decidiu tentar cristianizar o paganismo, que adora vários deuses desde o tempo da Babilônia. Então, existem enciclopédias que nos ensinam sobre isso, sobre a festa do Natal. E a Bíblia fala que existem festas bíblicas, que são 7 festas, mas são 3 ali por estatuto perpétuo do Senhor, que não são para ser guardadas como lei, pois Jesus já cumpriu todas elas o seu ato redentivo. Porém, a igreja cristã crê na Páscoa, Pentecostes, a colheita do fim, tabernáculo. E se a igreja celebra Natal, ela não tem tabernáculo, ela tem o primeiro dia e não tem o último. Se a igreja está presa no primeiro dia, ela não chega ao 7º, ela vai ter que passar tudo de novo para chegar ao 7º dia. Então, é uma estratégia do inimigo. E é a hora da igreja, então, celebrar tabernáculo. Esse é o chamado de Deus. A festa que fala da volta do Messias, a preparação do caminho do Senhor, preparar o caminho para que ele possa voltar, pois o caminho do nascimento já foi preparado. Natal, segundo Roma, é prender Jesus na celebração do nascimento, esquecer a celebração da volta de Jesus. É apagar a luz, a revelação do entendimento e não vislumbrar que ele está às portas. É centralizar a visão naquilo que é palpável e esquecer do espiritual. O Natal e seus adereços de outros deuses pagãos, a árvore de Natal, por exemplo, com origem germânica, que foi um ato para substituir os sacrifícios do carvalho do deus babilônico chamado Odin. E nós colocamos esses altares dentro da nossa casa. Mas sabe de uma coisa? Deus perdoa o tempo da ignorância. Hoje o Senhor traz à luz a revelação. E nós podemos honrar Jesus de novo dentro da nossa casa, dentro dos nossos templos, na nossa vida. Porque Roma inseriu veneno no cristianismo. Mas nós temos missão de fazer resistência a tudo isso. Tabernáculo é uma preparação de fé. Celebramos agora. Caminhamos, trabalhando, tirando as pedras do caminho. Isso é bíblico. Está em Isaías 41, 42 e 43. Do caminho profético para estabelecer e anunciar que Cristo está por vir. Cristo está voltando. E Jesus está voltando. E é isso que as pessoas precisam saber. A igreja já está dizendo Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas Roma disseminou em todas as nações da terra as mentiras do paganismo. De onde nasceu isso? No Novo Testamento? No Antigo Testamento? De Jesus, dos discípulos? Não. A inspiração é uma festa satânica. O paganismo entrou na igreja como sinal de aliança, fragilizando a verdadeira aliança com Jesus. Olha para você ver. Tem o teatro dos 3 reis magos. E a Bíblia não fala que eram 3 reis magos. Existiam muito mais do que 3 reis magos naquela época. A Bíblia fala dos reis magos. Não existem os 3, mas a Igreja Católica inventou os 3 e colocou o nome. Mas como eu disse, o Senhor perdoa o tempo da ignorância e traz a luz da nossa vida para que as trevas se dissipem. E nós vamos viver um tempo novo de uma reforma, mais uma reforma, que o Senhor traz sobre a igreja. Nós temos que respeitar isso, sermos reformadores corajosos. Depois de tantas reformas, o Senhor continua reformando a sua igreja. Então, nós temos a influência de Roma, fomos colonizados por Portugal. Portugal era uma colônia de Roma. Roma dominou o mundo. O Natal hoje é apenas um culto comercial que visa dinheiro. Tudo é motivo para grandes aquisições. Nós estamos num século confuso, diabólico, mas nós permanecemos firmes. Na Enciclopédia Barça, no volume 11, na página 274, volume 11, página 274, fala que a atual data fixada do Natal foi do ano 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas neste dia. A festa mitraica,
que era uma religião da Babilônia, dos persas, que rivalizava com o cristianismo nos primeiros séculos, que celebrava o Natalis Invictus Solis, nascimento do vitorioso Sol, do grande Deus Sol, e várias outras festividades do solstício de inverno, como a Saturnália em Roma e os cultos solares entre os celtas e os germânicos. Missas de Natal revela claramente essa origem. Noites eram mais longas e frias. Os ritos ofereciam propiciatórios. Essa festa tem uma origem de celebração de falsos deuses, nascidos na Babilônia, na Grécia e na Síria. O paganismo insinua que Maria foi fecundada pelo Espírito do dia 24 para o dia 25 de março. E de 24 para 25 de dezembro nasceu o que eles chamam de Jesus. Mas essa história tem sua origem na mitologia onde Íris e Osíris tiveram a mesma experiência espiritual. O retrato espiritual é o de um menino que é filho dos deuses e que nasceu em dezembro. Mas este não é o Filho de Deus, não é Jesus que nós conhecemos. Eles têm Jesus como Deus Sol. Isso é absurdo, é pagão. Deus não aceita adoração dividida. As antigas civilizações egípcias influenciavam todas as outras nações com a ideologia do Deus Sol, que acontecia em dezembro, no mês de inverno, festa pagã, esperando a chegada do sol e um ritual. Olha que interessante. Quem conhece Israel sabe que 25 de dezembro é inverno em Israel. E a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo. Não tem como eles estarem no campo no inverno. Eles não podem estar, os animais morrem. Eles não vão ao campo no inverno. E em Lucas capítulo 2, verso 8, diz que os pastores estavam lá. E olha que interessante. Na época que Jesus nasceu, José e Maria estavam ascendendo a Jerusalém. Qual é o judeu que ascende a Jerusalém em dezembro? Em dezembro só existe a festa dos Macabeus Hanukkah. Nós vamos celebrar que é bíblica, João capítulo 10. Eles estavam em tabernáculos e quando Jesus chegou, tinha tanta gente ali que não cabia numa beiraria e foram para uma manjedoura. Então, concluindo o que eu disse no início, Jesus não tem nada a ver com essa festa. A escolha é livre, as pessoas celebram e a gente tem que respeitá-las. Mas não coloquem Jesus nessa história, porque ele não tem nada a ver com isso. O Jesus que eu creio, que eu conheço na Bíblia, é a palavra de Deus, o Jesus que nasceu e que cresceu, morreu, ressuscitou e está voltando, não tem nada a ver com essa festa. O nosso Jesus não é Deus Sol. O nosso Jesus não é esse Deus babilônico. O nosso Jesus é o Senhor dos Senhores, Rei do Universo, que nos lavou e redimiu com teu sangue e está voltando. Qual é o conselho que nós damos? Isso é uma livre escolha. Veio a revelação, não tem como mais ficarmos presos ao paganismo. Não tem como mais fazermos como o mundo faz. Conselho, todos os dias é do Senhor. Dia 25 de dezembro é do Senhor, porque Ele fez todos os dias. Não é o dia do Deus Sol, isso é para os pagãos. Para nós é um dia do Senhor. Mas essa festa, da maneira que ela é celebrada, nós não podemos concordar porque ela divide a glória. Por que os evangélicos nunca falaram em celebrar em um outro dia de uma maneira diferente? Porque é uma influência romana. Mas nós temos que respeitar, entender que nem todo mundo tem essa visão e essa revelação. E alguns têm, mas preferiram não falar nada e não mexer com isso. Mas se o Senhor trouxe essa luz a nós devemos recebê-la, porque nós caminhamos na luz que nós temos. E quando o Senhor traz uma revelação para você, traz uma visão para a igreja, para a sua vida, é para que você a viva, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Porém, já que nós temos o feriado de Natal e o 25 de dezembro, se una a sua família. Porque se tem uma coisa louvável é a reunião de família. Una com a sua família, mas se una para honrar Jesus de verdade. Brinquem juntos. Quiser e puder dar presente, dê, não tem problema. Comam juntos, passem o dia juntos, celebrem e honrem a Jesus de verdade. Se você estiver na tua casa, você tem autoridade na tua casa para colocar as coisas ou não. Se você estiver em outro ambiente que você não tem autoridade, respeite, mas não faça como eles, como Jesus estava no meio dos pecadores, mas não fazia o que os pecadores fazem. Talvez eles não tenham a mesma revelação que você.
Então tenha sabedoria a lidar com seus parentes, amigos, familiares que não têm essa visão, essa revelação. Tenha sabedoria para lidar com os crentes evangélicos que você conhece, que não têm ainda essa visão. Você vai ver evangélicos, pastores, colocando gorrinho até de Papai Noel na cabeça. Respeite, eles não têm essa visão ainda. Cada um caminha na luz que tem. Agora você tem, eu tenho, nós temos. E nós vamos trazer luz sobre as trevas. E Deus está nos usando para fazer com que o nome dele seja glorificado em cada lar, em cada templo, para a glória de Deus. Eu tenho o privilégio de fazer parte desse tempo, dessa reforma do Senhor. O Senhor está tirando mais um espírito maligno de engano da igreja. O Brasil é muito novo, só tem 522 anos. Muita coisa virá como reforma na igreja do Senhor aqui, na nossa nação. E eu glorifico a Deus por nos usar para esse tempo de reforma, para trazer até nós essa grande revelação. Tenha sabedoria, esteja com a tua família, coma juntos, se alegrem juntos e honra Jesus de verdade. A gente não precisa de chaminé, de São Nicolau, do tempo de São Bonifácio da Alemanha, da Igreja Católica. Não precisamos de uma árvore, de um pinheiro enfeitado com guirlandas, que é lá da reencarnação do homem rebelde, Nimrod, e os deuses da Babilônia, o Deus menino, que é Nimrod, não é Jesus. E não precisamos desses enfeites, dessas coisas pagãs, que nem os judeus usaram quando Jesus nasceu. Nós não precisamos disso para honrar Jesus. Nós não precisamos disso para ser feliz em família. Nós precisamos estar juntos, mas se una para honrar Jesus. Não para ficar bebendo bebidas alcoólicas, não para ficar brigando, não para ficar lembrando de quem morreu. É para estar junto, orar juntos, alegrar um ao outro e ser bênção. Em Israel, a partir do dia 18 até o dia 26, eles celebram Hanukkah, a grande vitória dos Macabeus, que foram ali restaurar o templo que foi profanado por um imperador. E eles ficam 8 dias acendendo a Hanukkah em família, brincando, comendo juntos. Olha que legal. Não é um dia só, 8 dias. Nós aqui vamos celebrar Hanukkah, lembrando dos Macabeus. É uma festa bíblica? É. Diferente da do Natal, teve o Natal de Jesus. Jesus nasceu. Mas não existe na Bíblia a festa de Natal, a celebração de Natal. Eles não celebravam festas pagãs. Mas existe na Bíblia, João 10, a festa da dedicação de Hanukkah. E Jesus esteve nela. João 10, 22. E nós estaremos celebrando essa festa porque nós entendemos que ela é profética. E semana que vem eu vou falar para vocês por que nós celebramos Hanukkah e o que é profético na festa de Hanukkah. E teremos um ano de Hanukkah poderoso e a luz de Jesus vai brilhar sobre as trevas, como está brilhando já. E vamos honrar a Cristo, o Senhor, e seremos luz do mundo para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, traga a revelação, abre o nosso entendimento, traz a luz que dissipa as trevas e dê sabedoria a cada pessoa que está ouvindo, para poder entender a palavra e agir com sabedoria com familiares, com as pessoas que conhecem, até com crentes que conhecem. Nós não queremos causar celeumas em ninguém. Nós queremos defender o Senhor, que merece ser honrado. E na nossa casa nós decidimos honrar o Senhor de verdade, no nosso templo, na nossa igreja, e nós agradecemos porque o Senhor tem nos usado para essa grande reforma, essa grande revelação, que faz com que a igreja se torne ainda mais imaculada, sem mácula, para a sua volta. Obrigado pelo conhecimento, pelo entendimento que há 20 anos ministramos, e cada vez que está ouvindo, receba essa revelação no Espírito, e seja mais um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, seja sábio. Nem todo mundo tem essa visão, tem essa revelação, esse entendimento. Respeite, mas você, no teu coração, vai sendo livre, quebra essas amarras, e na sua casa, onde você tem autoridade, honre ao Senhor. Não permita que altares de outros deuses entrem ali, e honre ao Senhor com a tua família. E sendo assim, boas festas para você. Deus abençoe. Se quiser compartilhar essa palavra, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço. Shalom.